Meus amigos, eu estava devendo isso aqui, eu odeio ficar devendo, portanto, vamos pagar. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e é isso aí. Seguinte, Juninho Paulista, que trabalhou no ciclo da seleção brasileira como coordenador na CBF, ele deu uma entrevista muito boa ao Globoesporte.com, ao GE, num quadro chamado Abre aspas, e passou a limpo, ou tentou passar a limpo, muito do que aconteceu antes, durante e depois da Copa do Mundo de 2022 e que o Brasil acabou eliminado para a Croácia. Uma entrevista que fala de Neymar, de Daniel Alves, de Vinícius Júnior, de Gabriel Magalhães, de estrutura, de decisões políticas, de pressões, de influências. Não é fácil dar a entrevista que o Juninho deu. Dar a cara à tapa depois de uma eliminação em que todos os dedos estão apontados e quem já tinha críticas ao Tite e ao trabalho da comissão, essa galera só aumentou ainda mais o tom dessas críticas, como se tudo o que tivesse sido falado estivesse validado pela eliminação, né? Então, tá vendo? Eu sempre tive razão, o trabalho é horroroso, não sei o quê. E aí você falar sobre ou tentar levar alguma racionalidade, alguma explicação em cima de episódios controversos, é verdade, não é uma tarefa fácil. Eu vou passar aqui algumas respostas do Juninho, que eu considero as mais relevantes, as mais importantes, acho que as mais impactantes, que a gente vai conversando em cima dessas respostas. De novo, concordando ou não com o Juninho, é uma entrevista difícil de dar, porque ele está falando e está dando a cara por todos aqueles que, na visão de muita gente, todos aqueles que fracassaram na Copa, todos aqueles que fizeram um trabalho ruim na Copa. E aí quem está dando voz a essas explicações é o Juninho. Então não é fácil. E é uma boa entrevista, tá? De novo, discordando ou concordando com o que foi dito, a entrevista ela é muito boa. As respostas do Juninho, elas são muito boas, concordando ou discordando. Então vamos ouvir E o jogo algumas. mesmo, a Croácia nos surpreendeu, e aí eu falando a minha visão técnica, a Croácia nos surpreendeu no primeiro tempo, ficando muito com a bola, né, não deixando o Brasil ficar com a bola. Isso é uma coisa que irritava o Tite, né, o Brasil não está com a bola. E a Croácia conseguiu controlar bem o jogo, principalmente no meio campo. Eles também não ofereceram perigo, mas também não deixaram a gente oferecer esse perigo. No segundo tempo isso melhorou um pouco, né? E aí a gente chegou algumas vezes, antes de sair o gol do Neymar. Depois que saiu o gol do Neymar, aí surge um monte de situação. Fala, pô, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, mas, cara, Passe assim, é mole, né? se a gente for ver o lance, são algumas sequências que você fala, meu, isso aqui parece estar escrito. Se a gente jogar contra a Croácia da maneira que nós jogamos, cara, provavelmente a gente vai ganhar, de 10 vai ganhar 9. Então, assim, fica essa chateação, né, de você sair dessa maneira. Aqui é o seguinte, eu concordo com o que o Juninho falou, tá? Foi essa a minha avaliação no dia, foi a minha avaliação depois, continua sendo a minha avaliação hoje. É óbvio que se você olhar o lance do gol de empate e fizer todo o recorte daquele lance, você vai ver no lance vários erros. Mas o Juninho tem o mesmo tom de entrevista do que o Casimiro, por exemplo. O Casimiro falou esses dias sobre e falou, cara, eu roubei a bola do Modric, eu toquei na bola, só que a minha roubada de bola gerou um passe de transição para a Croácia. Aí você tinha. No dia, na época, eu lembro de ter falado sobre quando você tem os gatilhos em cima de um treinamento, as ações que cada jogador deve tomar, independente do comportamento do adversário, é tudo muito automatizado. Hoje é mole você dizer, pô, não precisa subir, não tem necessidade de todo mundo. De fato, não tinha, mas é tudo muito automático. O Brasil tinha a pressão pós-perda muito enraizada, né? A subida de todo mundo ali, dos encaixes lá em cima, era tudo muito repetido e já feito. Agora, olhando friamente, é um erro, é uma exposição desnecessária. Mas como o Juninho lembrou, no lance do gol tem vários desenhos de que, cara, assim, parece que era para ser. Desde o passe um pouco mais forte de alguém, a uma raspada, a bola que desvia e era absolutamente defensável para o Alisson. Então, assim, eu tô com ele, assim, se joga 10 vezes contra a Croácia, provavelmente ganhava 8, 9,
perdeu a que não podia. Quer dizer, nem perdeu, né? Perdeu nos pênaltis. Então é difícil. Mas o Casemiro tem essa mesma visão, né? O Casemiro tem essa mesma visão do Juninho. O Juninho falou sobre isso, acho que tem um mês atrás, mais ou menos, ele foi no resenha lá na ESPN e falou rigorosamente a mesma coisa. O som do apito que colocou fim à era Tite na seleção brasileira. Foi como se ele estivesse diante de mais de 6 anos de trabalho, desmoronando em 2 minutos e 30 segundos. Tempo que levou para deixar o campo e dizer adeus sem consolar os jogadores. Acho que foi um dos piores momentos da vida dele, da carreira dele. Né? Teve um ciclo inteiro, né? Então a confiança era muito grande nesse período. Então, assim, para ele ali, imagina, foi o que você falou, tudo caiu e cai em cima da cabeça dele. Quanto a essa história dele ter saído do campo, e aí a galera, porque faltou liderança, ele foi um líder ruim, ele foi não sei o quê, a imagem, ela não é uma imagem bonita de ver. Os jogadores ficaram meio sozinhos no campo e tal. O Tite já fez isso em vitórias, em derrotas, em empates, em outras situações. Ali, eu não consigo julgar, porque, cara, você deve estar com a cabeça completamente baratinada e não sabe nem o que está acontecendo ali. Você está em estado de quase que transe, né? Um transe muito ruim, né? Quase que um trauma ali. Então, assim, o Juninho tem essa visão mais empática de quem está ali dentro. E ele não vai condenar nunca. A nossa visão de fora, seria legal ver o líder indo lá, ficando com os jogadores, tentando dar uma... Em 2018, por exemplo, o Tite não sai direto, né? Ele fica ali no campo e tal. Mas é diferente, cara. Eu acho um detalhe, uma bobagem, até porque o trabalho não ia continuar mesmo. E quem já não gostava do Tite usa isso como arma para falar, tá vendo? Pô, nunca foi líder, faltou isso, faltou aquilo. Mas assim, a carreira do Tite acho que fala por si. Não tem como ficar martelando em cima disso. Eu acho que para quem avaliou o trabalho, o ciclo do trabalho do Tite como um bom trabalho, acho que independe dele ter saído do campo, acho que é o de menos. O Juninho ainda segue na entrevista falando sobre oportunidades na Europa, né, que elas não apareceram como o Tite imaginava, e que claramente os resultados da Copa acabaram interferindo, e de fato interferem. Assim, o mercado ele é muitas vezes resultadista, ainda mais para um cara que não tem histórico na Europa e tem dificuldades com a língua e tal. Então, assim, tinha que ser campeão e convencendo muito para poder abrir algumas portas. O Juninho fala algo na entrevista, e aqui eu vou para a parte descrita da entrevista, em que ele fala sobre as oportunidades do Tite na Europa, e repito, a entrevista ela é muito boa. Essa parte aqui ele já falou, né, sobre o Tite saindo, né, nos pênaltis ele estava com todo mundo e tinham vários jogadores ali. Quando terminou, já parti para os jogadores que estavam em campo, e ele ficou com o pessoal todo. De fato, ele fica ali com quem estava no banco, com a comissão, e depois vai para o banco. Acho que os piores momentos da vida dele, a gente ouviu aqui, né? Ele foi sofrer sozinho, foi chorar sozinho, estava lá no vestiário, e até ele ficou espantado quando no outro dia tiveram essas notícias, né? Ele realmente não tinha noção, talvez, do que o gesto pudesse representar. A confiança era muito grande, não só, acho que da CBF, mas se você olhar essas casas de aposta, os jornais estrangeiros, todo mundo colocava Brasil e França como favoritos. Assim, hoje, você querer distorcer essa realidade não muda o fato de que o Brasil desembarcou no Catar como um dos favoritos, como um dos grandes favoritos, junto com a França. O trabalho ele era muito sólido, por mais que para muita gente não fosse encantador, né? O Neymar chegou bem, teve a volta do Danilo e tal, e aí realmente houve uma surpresa para todo mundo da Croácia. O Juninho fala sobre isso, a Croácia ficou muito com a bola no pé, e o Tite não esperava por isso. Aí você fala, putz, é um erro estratégico, é um erro de scout, é um erro de planejamento. Você pode colocar, e tem os méritos de uma Croácia muito bem treinada, uma Croácia que chegou na final da Copa de 18, na semifinal da Copa de 22, que chegou na final da Nations. Então, assim, você olha o ciclo da Croácia, não é um time qualquer, mas a gente pode querer ir pela grife e diminuir o que foi feito, né? Tem uma parte dos convites que ele fala sobre a sequência, né? O quanto isso impactou no Tite, e ele fala sobre o Tite tem capacidade de treinar hoje qualquer um, o Real, o City. Nessa parte eu discordo. Acho que quando você tem uma limitação de língua ali e ser treinador
também é se comunicar. Se você tem assim, essa questão, a parte tática vai ficar comprometida. Então, eu não sei se está nessa prateleira tão alta, mas que ele poderia ter uma chance na Europa, eu acho que tem. Ele tem bagagem tática e técnica para treinar várias equipes e claramente o resultado da Copa atrapalhou nesse plano. Ele passa sobre Vinícius Júnior e diz que o Vinícius teve na seleção um crescimento semelhante ao que teve no Real Madrid, em que de fato ele já não começa explodindo, estourando, e é verdade. Inclusive o Zidane usava pouco o Vinícius Júnior. Acho que a mudança vem com o Ancelotti. O Ancelotti tem uma influência muito grande no impacto do Vinícius na seleção, e depois o Vinícius toma conta. Acho que foi um dos principais jogadores do Brasil na Copa do Mundo e tem tudo para ser um dos principais, se não o principal jogador da seleção nesse próximo ciclo, né? O Vinícius foi sendo moldado para ser protagonista no Real Madrid e acho que está sendo para ser na seleção brasileira. Então, acho que foi um processo natural. O Tite realmente, no começo, não era convencido da titularidade ou da plenitude do Vinícius Júnior, mas o campo foi falando e ele foi dando essas respostas. O Daniel Alves, eles passam muito rapidamente por isso, e hoje é um assunto que, não caberia nem em debate, mas à época, quando não tinha questões extra-campo, da prisão do Dani e tudo, era só falando de campo e bola, eu acho que tem uma polêmica envolvida ali justa, mas ele fala de pouca concorrência, teve uma avaliação física em que o Daniel entregou aquilo que se esperava, tinha uma questão de confiança, e era uma decisão, era uma escolha. Acho que, sob qualquer ótica, não era uma escolha fácil, e a comissão foi naquilo que ela confiava. O Daniel, num desenho de jogo, não foi visto como opção, foi o Militão como lateral, em outro desenho ele foi visto como opção. São escolhas, o técnico está ali para fazer essas escolhas. Eu acho que poucos jogadores na lateral davam sombra e de fato geraram concorrência. Acho que a carência foi o principal ponto para o Daniel ir para a Copa do Mundo. A questão da experiência também pesou, e aqui a gente começa os pontos dos jogadores que tiveram poucas chances e do porquê tiveram, e algumas questões extra-campo que eu queria tocar. Depois a gente vai falar sobre Neymar e regalias rapidinho. Antes da Copa, houve o caso do Malcom e do Claudinho, que foram chamados de volta para o Zenit, deixaram a seleção e nunca mais foram convocados. Aquele episódio acabou pesando contra, aí o Juninho fala, eu vou falar por mim, não gostei da atitude deles, falei para eles, inclusive, entendo a situação, mas falei com eles e com o empresário, os dirigentes estavam pressionando, o Juninho até fala que entende, né, era uma pressão quase desumana, foi pressão grande em cima deles, mas fiquei chateado com a decisão de abrir mão da seleção. O Juninho fala, e isso vai ficar muito evidente depois no episódio do Gabriel Magalhães, ele fala muito com a ótica dele, de quem em alguns momentos da carreira precisou fazer determinadas escolhas e fez escolhas diferentes dos jogadores. E aí é o olhar dele, o olhar do Juninho, que em vários momentos priorizou a seleção, que não cedeu a outras situações e que priorizou. Ele, Juninho, tem este olhar. É um pouco contraditória a resposta quando ele fala que entende que a pressão era desumana, isso, aquilo, outro, e que mesmo assim ficou chateado. Então acho que nesse ponto faltou um pouco de compreensão, talvez, ao Malcom e ao Claudinho, de que a culpa não era dos caras. E aí ele usou como comparação os argentinos, que peitaram os clubes e foram jogar mesmo assim nessas datas FIFA e tal. Então é difícil, é um nível de concorrência muito alto, qualquer brecha que se dá é levada em avaliação, né? É um ambiente de uma competitividade bizarra. Então qualquer questão profissional ou pessoal, às vezes pode ser muito decisiva, porque você dá uma brecha ou permite uma brecha que outro vem e ocupa. E aí quem ocupou também não tem culpa, né? Da brecha que foi deixada, seja por lesão, seja por qualquer outro ponto. Então, ela é ruim para o Claudinho e para o Malcom. A resposta ela é um pouco contraditória quando você fala que entende da pressão desumana, mas mesmo assim ficou chateado. Talvez tenha faltado um pouco de compreensão, mas é difícil, porque, cara, a roda ela gira muito rápido, é muita gente ali. E aí vem o episódio do Gabriel Magalhães, que pediu dispensa da seleção, assim como o Claudinho e o Malcom, por um motivo diferente. O motivo foi o nascimento do filho, se isso pesou. E aí ele responde, são escolhas, eu passei por isso. Nasceu um filho meu, fiquei esperando na Inglaterra e no dia seguinte vim ao Brasil porque tinha machucado o meu joelho e precisava me recuperar o mais rápido possível. A minha esposa ficou lá 40 dias sozinha, com a ajuda de babá. Isso prejudicou? Na hora de pesar, você vai colocar tudo na balança e é inevitável. Você vai colocar tudo isso na balança. Vem outro jogador, joga e acontece de perder um pouco de espaço. Ela é uma resposta que parece ser antipática, com pouca empatia, parece ser muito fria. Mas, de novo, existe um mundo real e um mundo ideal.
No mundo ideal, você não deveria perder espaço porque foi para o nascimento do seu filho, que é a coisa mais importante da vida de qualquer pessoa. Eu também pediria dispensa, acho que qualquer um pediria. E aí, de novo, entra o olhar do Juninho, de quem passou por uma situação parecida e fez outra escolha. E aí é o olhar dele, poluído ou não, mas é a lente dele, que no final das contas influi. É a experiência do Juninho. Fosse um outro jogador, um outro dirigente que tivesse passado por uma outra experiência, talvez a avaliação fosse diferente. A questão é, num ambiente de nível de competição tão alto, você tem, e aqui a gente está falando da quarta vaga para a zaga, um cara que ocupa o lugar e não deixa mais brecha para o outro voltar a ser testado. Eu não sei se o Gabriel não voltou a ser testado por isso, mas para mim a resposta do Juninho não é que ele perdeu a vaga por conta do nascimento do filho. Ele perde a vaga porque, numa série de fatores, você tem alguém ocupando um lugar deixado, por qualquer razão que seja, e nesse nível de competitividade acontece de você perder um pouco de espaço e para recuperar é muito difícil. E, de novo, esse é o olhar de alguém que teve outra escolha lá atrás. Eu olharia diferente para esse episódio, mas o Juninho teve outra experiência na vida dele, teve outra... A biografia do Juninho, naquele momento de nascimento de filho, teve um outro olhar em cima daquilo. Então, eu até falei no De Placa esses dias, mal comparando aqui, do episódio do Tardelli com o Jefferson, quando eles dois jogavam na seleção, e eles voltaram de um amistoso. O Tardelli saiu do avião direto para um jogo do Galo, e o Jefferson não quis jogar direto pelo Botafogo. E ele foi muito julgado por isso. O Tardelli, não estou falando de certo e errado, ele fez outra escolha, o Jefferson fez uma outra escolha. E foi criticado por isso, por fazer uma escolha, inclusive, que para muitos era o certo a se fazer do ponto de vista físico, né, do ponto de vista racional. Mas o Tardelli fez outra escolha. Então, assim, são olhares e visões diferentes de mundo que acabam influenciando na sua decisão quando você é gestor. Talvez o Jefferson, como gestor, entendesse um jogador que não fosse direto para o campo voltando do amistoso de seleção. O Tardelli ia olhar diferente, ia falar, não, mas se eu fiz, você também pode fazer. Quem é que está certo, quem é que está errado? É difícil. O fato é que nesse nível de competitividade, qualquer brecha deixada é muito cruel. E qual foi o momento que mais exigiu de você do cargo? E aí eles estão falando, aí vão falar muito de questões políticas, né, de Copa América e tal, acho que esse nem é o ponto mais importante aqui, porque aí, enfim, falando depois do Rogério Caboclo, aí fala do Edinaldo, sobre influência de convocação, também eu acho besteira. Fala sobre a passagem de bastão na CBF, que não houve, eu acho isso muito ruim. Não houve passagem de bastão, não houve conversa, não teve nada. Não tem nem coordenador, né, a seleção agora. E ele fala sobre a escolha de treinador, né, de técnico, que ele também estaria numa dificuldade muito grande se fosse hoje presidente da CBF. O cara chegar com 6 meses e ganhar, pode acontecer. É futebol, no futebol tudo acontece. A probabilidade é menor, muito menor, e eu concordo com ele. Pode acontecer dentro desses 10%, dos 5%, pode acontecer. Só que a probabilidade é infinitamente menor do que se tiver um processo mais longo. E aí ele fala sobre conversas que não houve para essa transição, o foco estava todo na Copa do Mundo. E aí lembra sobre a espera do Ancelotti, que já tem a atualização. Segundo consta, o Ancelotti já falou que a prioridade é o Real para agora e para o futuro e não gostou nada dos vazamentos, e eu já tinha falado isso aqui no canal. Eu acho que não tem nenhuma garantia do Ancelotti, o processo ele é todo confuso e hoje, se fosse para apostar, eu diria que o Ancelotti não vem, mas aguardemos. É até complicado, talvez eu possa ser mal interpretado pelas pessoas, até pelo presidente. Às vezes se torna um pouco antiético, mas acho que é importante dar uma opinião sem críticas nenhuma. Não é fácil a situação do Edinaldo para a escolha de um treinador. Se eu tivesse naquela cadeira, eu também não teria convicção. Eu iria procurar, conversar e entrevistar. Mas hoje eu não teria convicção. Tem que conversar, ver qual é a proposta, o que espero da seleção. Qual é a primeira opção? Treinadores brasileiros. Essa seria a minha primeira opção. Realmente, tem poucas opções no mercado. Ir atrás de treinadores brasileiros. Na entrevista, eu não sentindo firmeza, não tendo convicção, iria para um estrangeiro. Aqui a resposta é a visão dele de mundo e aqui acho uma parte muito racional. Se é para ir para um estrangeiro, eu partiria para os melhores do mundo. E o Ancelotti é um dos melhores do mundo, já provou isso. A questão é todo o processo, né? Já falei sobre isso aqui, tempo de espera e tal. Acho tudo muito ruim. Eu quero chegar na parte do Neymar.
Sempre houve críticas do tipo, o Neymar manda na seleção brasileira e o Tite era protetor, e ele fala todas críticas mentirosas. O Tite cobrava o Neymar, você também, havia situações em que o Neymar devia se comportar igual aos outros e não ter regalias? Aí ele responde, o Neymar olha o Messi na seleção argentina com regalias, olha o Cristiano na seleção portuguesa com algumas regalias. Aí ele vem para a seleção e é humanamente normal, porque ele está no nível desses jogadores e no grau de relevância, ele está mesmo. Ninguém está comparando o Neymar com o Cristiano e com o Messi, mas proporcionalmente falando, a seleção no campo orbitava em torno do Messi, do Cristiano, do Neymar, normal. A comparação ela é justa. E aí ele fala, é humanamente normal, porque ele está no nível desses caras que tente algum tipo de regalia. Aqui eu acho que é uma visão muito humana do teste, né? Você vai vendo até onde eu posso ir. Eu até comparei também no de placa sobre pai e filho. Assim, o filho vai testando, vai ver o que ele consegue. Cabe ao pai estabelecer limites, como cabia à seleção e à sua comissão técnica. Cabe a nós mostrarmos a ele que algumas situações que não prejudiquem, ok, outras não. Na maioria dos casos, ele vai fazer o que todos os jogadores fazem, e eu acho essa visão, de novo, mundo real. Não é mundo ideal, mundo real. No mundo real, você tenta. No mundo real, você vai testando. No mundo real, a diretoria vai percebendo isso aqui pode, isso aqui não pode. A gente está falando de mega estrelas mundiais. Não é o time da esquina. Então, isso acontece. Isso acontece não só no futebol, como acontece em outros esportes. Por exemplo, e não só na seleção brasileira. No Corinthians, o Corinthians do Ronaldo, aí você vai falar, mas vai comparar o Ronaldo com o Neymar. O Ronaldo, ele tinha, além de jogar no Corinthians, vários negócios. E muitas vezes ele passava na concentração muito tempo no telefone, fechando negócios, patrocínios, investimentos. O Ronaldo era um cara que já era um mega empresário, ainda jogador de futebol. E aí ele falava com o André Sanches, na época, a comissão, cara, eu preciso concentrar sozinho no quarto. E não é por luxo, não é por nada, mas é porque é constrangimento, até para quem divide o quarto comigo, ouvir determinadas conversas e determinados valores, assim, não faz muito sentido. E os caras entenderam. São situações, você vai percebendo o quanto isso impacta, o quanto isso prejudica, o quanto isso dá para fazer. E vai fazendo. Só uma regalia? É uma regalia. É diferente. Tem problema? Não. Então vamos fazer. Então acho que é humanamente normal você ir tentando e você ir testando. E é normal você calcular e falar, putz, isso aqui dá, isso aqui não dá. Beleza? Beleza, segue a vida. Sim, o Neymar nunca deixou de se apresentar para a seleção, nunca deu migué, nunca pediu dispensa. Então, assim, internamente não há questões com nenhum jogador dentro da seleção brasileira, nunca houve problema de vestiário do Neymar dentro da seleção. Então, acho que aqui é diferente. Aí ele até lembra, foi assim que o Filipão fez com o Ronaldo em 2002. Era uma referência técnica também para o grupo. E o Neymar entendeu perfeitamente. Zero problema. De novo, repito, a entrevista ela é muito boa. E aí até o repórter tenta, né? Que tipo de regalias? Coisas bobas que não prejudicaram a gente. Ele não chega a dar detalhes, mas enfim, de fato, acho que isso nunca prejudicou a seleção, nem nunca prejudicou o relacionamento do Neymar com o grupo. De novo, a entrevista ela é muito boa. E é muito difícil estar no papel do Juninho. Muito difícil. Não é fácil. Mas é fácil agora também meter o pau em tudo que aconteceu na seleção, porque perdeu a Copa, né? Se ganha, a gente ia estar... As regalias que aconteceram, poucas, mas aconteceram, não ia ser problemas. A questão do Vinícius não ia ser problema. A questão de, enfim, levar o Daniel Alves não seria problema. Tudo gira em torno do ganhar ou perder, né? E aí não tem como.